Muito obrigado, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, quero agradecer o convite para participar nesta tão importante e premente iniciativa e reflexão. Em representação do IELTE, como disse, a instituição parceira desta iniciativa, e relembrar de facto que esta é uma intervenção, o texto a duas mãos e a conferência a duas vozes, minha e do meu colega do IELTE, Luís Martins, embora seja eu que vá dar voz hoje a estas notas soltas, no pouco tempo que temos, centrado essencialmente sobre a importância das emoções na leitura e na abordagem do texto literário. Ora bem, a fonte primária para esta curta intervenção foi um inquérito dirigido a licenciados de diferentes cursos, doutorandos e pós-doutorados, também investigadores, sobre o investimento emocional na leitura e a sua importância, tanto no plano da interpretação da obra, como no da formação de uma memória literária, ou seja, o modo como recordamos até essas obras. Da análise sumária e ainda preliminar das respostas, emergem, no entanto, algumas tendências interessantes. Em primeiro lugar, a existência de uma relação simbiótica entre género e emoção, a predisposição do leitor sendo fortemente moldada pelo seu conhecimento ou reconhecimento, intuitivo, experimental ou aprendido, do lugar que a obra ocupa na nossa ou sua biblioteca interior. A emoção atua assim a um nível prévio, influenciando a própria leitura da obra. Esta predisposição verifica-se igualmente na forma como alguns leitores distinguem a leitura académica da leitura efetuada em tempos livres, caracterizada como mais emocional. Em segundo lugar, permitindo essa imersão mimética no dispositivo ficcional de que nos falava Jean-Marie Schaeffer na sua obra Pourquoi la fiction, de 1999, a leitura parece operar um afastamento entre, em relação ao princípio de realidade ou ao mundo empírico. Este afastamento não implica, no entanto, entre real e ficção, já que a experiência de leitura cria emoções fortes que continuam a ressoar anos mais tarde, essas emoções afigurando-se tão ou mais tangíveis e duradouras do que os ecos da própria narrativa. Em terceiro lugar, independentemente da natureza da obra e da função associada à prática de leitura, académica ou puramente lúdica, a maior parte dos inquiridos não concebe uma leitura despojada de emoções. Um deles referindo inclusivamente que a razão emotiva, interessante e revelador oxímoro, é mais acutilante porque proativa do que a própria razão analítica. Em quarto lugar, o processo de imersão ficcional parece não conduzir a uma alienação total do leitor, ou seja, a uma metamorfose que seria independente da sua vontade. A força e a eficácia cognitiva da emoção da e na leitura residem assim no facto de estarmos perante um processo sempre controlável pelo leitor. Aliás, numa entrevista dada à revista Vox Poética, o mesmo Jean-Marie Schaeffer insistia sobre a dupla dimensão semiótica e somática da leitura que constituem as duas fronteiras que regulam ou articulam constantemente a relação entre a ficção e o real. Dizia ele, a ficção é esse domínio que não é nem realidade nem pura afabulação. Se através dela podemos brincar com o perigo, e todos gostamos de brincar com o perigo, é sem dúvida porque, desta forma, o ser humano pode experienciar mentalmente situações atrativas ou traumáticas sem ter de pagar um preço elevado por isso, sem deixar, no entanto, de tirar ao mesmo tempo proveito de situações que terá todo o interesse em evitar no futuro ou em reconhecer antes que tenham as implicações que têm na ficção que acaba de imaginar. O que é que diferencia então a ficção literária de outros universos ficcionais do ponto de vista emocional, como o cinema ou os videojogos, por exemplo? O próprio veículo semiótico, essencialmente. Com efeito, o cinema, como os videojogos, passam através da percepção visual e auditiva, que ativam uma resposta motora pré-intencional, daí uma maior sensação
de imersão e a ilusão hiperrealista que estes médios criam, ao passo que o veículo linguístico, implicando uma descodificação, introduz um distanciamento crítico, acentuado pela própria posição do corpo distante do livro que o olhar alcança. Portanto, dizia eu, introduz um distanciamento crítico entre o universo ficcional e o mundo empírico, que filtra as emoções e as transforma numa experiência cognitiva. As respostas recolhidas parecem, assim, confirmar que a leitura, como sugeria Jean-Marie Schaeffer, é em si mesmo um modo singular de experiência, tão real como qualquer outra e que nenhuma operação analítica pode substituir. Praticada de muitas formas, assumida pelo leitor como um valor cognitivo, ético ou lúdico, possui uma intencionalidade que convive com emoções e as gera. São estas que dão aos conteúdos mais definidos do pensamento, da memória e da percepção individuais, uma identidade que está ausente num exame puramente esquemático. Do livro, sólido e geométrico, procuramos-lhe o cheiro, lemo-lo com displicência ou folhamo-lo ansiosamente, pousamo-lo, desiludidos, ou fechamo-lo nas mãos. O que se segue está longe de ser um mero ato de descodificação seguido de uma interpretação puramente racional. Implica uma apreensão ou compreensão global através da atribuição de um sentido coerente para o leitor que participa plenamente da dinâmica de imersão ficcional característica do fenómeno literário e não só, enquanto dispositivo lúdico e mimético e modelo cognitivo. Recorde-se, a esse propósito, o capítulo inaugural de Se uma Noite de Inverno um Viajante, de Italo Calvino, que instaura, como nos lembramos, o leitor como personagem principal de uma singular metaficção. Capítulo no qual se destaca a posição do corpo, associada ao prazer da leitura. A apropriação do espaço, que se vai antropomorfizando à medida que se molda aos gestos que participam da leitura. A dimensão paródica e iniciática do acesso ao livro, cuja leitura é sistematicamente diferida pelos múltiplos obstáculos que se interpõem entre o leitor e o seu objeto de desejo. A demorada deambulação do leitor pelo paratexto genetiano, capa, badanas, ilustrações, como ato erótico de enamoramento que precede e difere novamente a consumação do livro através da imersão narrativa. A emoção sentida no contacto com o livro é naturalmente inseparável de uma história do livro e da leitura que não pode ser aqui esboçada. As reflexões de vários autores, como Walter Ong ou de Christian van der Dorp, entre muitos outros, naturalmente, sobre a linha evolutiva que vai dos sistemas de oralidade pura às sociedades manuscritas, tipográficas e eletrónicas, fornecem-nos alguns marcos para esta reflexão. Como referem também Roland Barthes e Antoine Compagnon, a progressiva passagem da leitura em voz alta à leitura silenciosa conduziu progressivamente a uma desencarnação da leitura. A privatização da leitura acompanhou-se de profundas transformações na morfologia do livro que se miniaturiza, facilitando a sua apropriação, mas também a sua quase incorporação. Pense, por exemplo, na invenção do livro de bolso. Portanto, a privatização da leitura que se acompanha de transformações na morfologia do livro e também, naturalmente, nas práticas de leitura cada vez mais associadas ao silêncio. Por profundamente opaco e polissémico, o silêncio questiona quem está fora da sua esfera restrita. O que é que ele estará a ler? Ele ou ela? Como se de um prazer ou um desejo secreto, suspeito e não partilhado, se tratasse. O silêncio perturba, como perturbou Santo Agostinho quando surpreende o seu mestre Ambrósio a ler um livro no mais absoluto silêncio. Os seus olhos percorriam as páginas e a sua mente penetrava o texto sem que os seus lábios se movessem, sublinha Santo Agostinho nas Confissões, numa altura, naturalmente, em que a prática de leitura era maioritariamente feita em voz alta. Mas o silêncio permite, igualmente, espiritualizar a leitura, intelectualizá-la,
tomar consciência dos processos emotivos, pragmáticos e semânticos que desencadeia. A escrita e a leitura, ações de doravante cada vez mais indissociáveis, tornaram-se então instrumentos de organização e de consciencialização, recursos psicológicos e analíticos determinantes na preservação e aprofundamento do conhecimento e da vida e também, naturalmente, numa constante reconfiguração da nossa própria identidade. Para concluir, regressarei aos inquéritos. Neles, uma das palavras mais recorrentes associada à leitura é a palavra cultura, naturalmente. No entanto, a acessão que desta palavra é feita é tão ampla e polissémica que se torna praticamente inexplorável. Há, porém, conceitos que reorientam o nosso olhar sobre os inquéritos para uma abordagem mais focada. 3 deles, como as palavras vocabulário, consciência e representação ou performance, destacam na leitura o papel de instrumento incontornável na aquisição de formas de escrever e de falar, que, levadas a níveis de maior exigência, se revelam um exercício ideal para o conhecimento de uma língua, das suas normas gramaticais e figuras de estilo, e inclusive da sua expressividade. Outros 3 conceitos trazem à discussão o estatuto da leitura no âmbito dos processos de socialização, sendo nesse patamar que os inquiridos mais espontaneamente questionam e pensam a emotividade. Trata-se da leitura como exercício de empatia ou sensibilidade, com personagens, autores, histórias, sentimentos, como exercício de crítica e de criatividade ou imaginação. À pergunta, diga-nos se, enquanto leitor, tem consciência das emoções e sentimentos próprios e se estes influenciam a sua interpretação ou se, pelo contrário, não entram na experiência pessoal de leitura, a resposta de um dos inquiridos é absolutamente eloquente e com ela termino esta breve intervenção. Responde ele: será que é possível garantir, sempre e com absoluta segurança, que em nenhum instante a minha consciência das emoções e sentimentos próprios, integrantes da minha experiência de leitura, inclusive a do mesmo texto em diferentes momentos, não participam da minha interpretação? Não será essa a via para que um texto se torne precisamente pessoal? Muito obrigado.